Ontem nós tivemos a vigília aqui e foi uma bênção mesmo ontem à noite. Deus pôde ministrar através da vida da pastora, da presbítera Bernadette nas nossas vidas, e Ele falou profundamente com a nossa juventude. Sabe, eu vou compartilhar algo com vocês nessa noite. Eu espero que isso venha realmente de encontro ao coração de vocês, que vocês possam sair daqui com o mesmo sentimento que eu saí ontem à noite daquela vigília. Eu vou falar sobre algo que tem assolado a humanidade nesses dias atuais, um mal moderno que tem destruído vidas, né? Vidas que até conhecem a Cristo, mas infelizmente talvez não tenham vivido e não tenham conhecido verdadeiramente o significado de Cristo na vida delas. Eu vou falar um pouco sobre ansiedade, sobre o medo, né? Que é um problema, que é um mal que tem afetado a nossa juventude, as pessoas pelo mundo afora, né? Como cresceu problemas, transtornos de ansiedade, problemas como pânico, ansiedade e assim vai. Como a gente tem visto pessoas procurarem ajuda com especialistas para poder sanar desses males. E vamos ver algo aqui através da luz da palavra de Deus, algo que vem de encontro ao seu coração, que vai falar, creio eu, justamente sobre isso, e que vocês possam realmente absorver essa palavra. Meus queridos, vamos ficar de pé então, vamos ler a palavra do Senhor, no capítulo 12 de Lucas, versículo 22 e 23. Amém? Então vamos lá. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 4 de Filipenses, versículos 6, versículos 6 e 7. Diz a palavra de Deus o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair com entendimento novo acerca da Tua palavra nessa noite. Que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Deus, começando por mim. Que o Senhor possa ministrar, Deus, de forma clara, Pai, de forma abençoadora sobre a vida dos nossos irmãos, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa se fazer presente no nosso meio. Pai, eu não vou conseguir convencer ninguém, e nem quero convencer alguém aqui nessa noite, mas que o Espírito Santo, aquele que traz a revelação da verdade, aquele que traz o entendimento acerca das coisas do Senhor, Deus, possa vir sobre cada vida nessa noite e abrir o entendimento de cada um de nós aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém? Podem nos se assentar. Bom, então, como eu disse, né, e eu tenho visto que a nossa juventude também, ela está inserida nesse mundo e não deixa de estar afetado por esses problemas, né, do cotidiano, esses problemas do mundo moderno, esses males do mundo moderno. E querendo ou não, o mundo, ele tem exigido demais de nós, né?
E esse ritmo acelerado tem gerado na sociedade moderna muito desses males, tais como a depressão e os transtornos de ansiedade. E talvez você pode falar, poxa, mas calma aí, eu não tenho nada com isso. Eu estou aqui, vim aqui essa noite para escutar uma palavra, mas eu não passo por isso. Mas creio que você em algum momento vai se identificar com algo aqui nessa noite. E que você possa entender a mensagem que Deus tem para você nessa noite. Bom, eu vou falar um pouco sobre ansiedade e medo, né? E vou falar sobre 2 pontos onde o cristão deve aprender a lidar com a ansiedade e o medo. Então eu vou falar um pouco sobre a definição, aquilo que define a ansiedade, né? Junto à psicologia. A ansiedade não é nada mais, nada menos que uma sensação derivada de momentos de preocupação, tensão e apreensão, sentida como antecipação a problemas. E no contexto cristão, o que quer dizer ansiedade? Né? Uma sensação decorrente da nossa falha percepção da realidade. Falha percepção da realidade. E da falta de confiança no Deus que sustenta a realidade. Ou seja, a ansiedade, ela é manifesta em uma vida desprovida de fé na providência divina. Meus queridos, desde muito cedo nós somos cobrados, né? Eu me lembro muito bem desde pequeno as palavras dos meus pais, dos meus amigos, e a sociedade, ela cobra algo da gente. Principalmente a gente que é cristão, a gente que é crente. Às vezes a gente é visto, a gente é cobrado pelas nossas atitudes, por aquilo que nós temos feito e até onde nós vamos chegar. Bom, e no mundo há vários catalisadores, fatores que potencializam essa ansiedade e esse medo nas nossas vidas. E eu posso dizer que a inversão de valores no mundo é um desses fatores, né? Desde pequeno nós somos criados para ser bem-sucedido profissionalmente, não é verdade? Nós devemos ser os melhores na nossa escola, devemos ser os melhores na faculdade, devemos sempre agradar os nossos pais, devemos sempre agradar aqueles que estão ao nosso redor, devemos sempre agradar as pessoas que estão conosco, ou mesmo a sociedade em geral. É complicado, às vezes, a gente ter que tomar certas atitudes que vai contra as expectativas daqueles que estão ao nosso redor, né? E eu vejo que o cristianismo, querendo ou não, como diz aquela música do Kleber Lucas, né? Ele fala o seguinte: a vida é melhor quando se tem a vontade de contrariar os caminhos da população. Infelizmente, nós temos nos conformado com aquilo que o mundo tem esperado da gente. Nós temos nos portado tal como a vontade do mundo sobre as nossas vidas. E isso tem entrado não somente, tem entrado também na igreja. E é um mal que tem nos consumido e tem tirado realmente o nosso coração do verdadeiro propósito. E querendo ou não, desde pequeno nós somos cobrados, muito cobrados. Você na sua casa, com certeza seu pai te cobrou. Eu falo assim que a cobrança ela é necessária, sem dúvida. Hoje nós somos o que somos porque teve pessoas que tiveram, que nos educaram, que nos ensinaram, que nos colocaram, que realmente estipularam regras, limites para cada um de nós. Porém, às vezes nós não conseguimos cumprir e nem satisfazer as expectativas que são criadas ao nosso derredor, né? Então, o mundo moderno, há uma inversão de valores. Hoje você é valorizado pelo quê? Pelo que você tem e não pelo que você é. Se você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa que se deu muito bem profissionalmente, independentemente da sua casa, independentemente da forma como a sua família tem vivido, independentemente da forma como você tem tratado os seus pais ou tem convivido dentro do seu lar. A gente olha, o mundo ele olha, se uma pessoa ela é bem-sucedida,
apenas no âmbito profissional. Porque uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem dinheiro, é aquela que conseguiu almejar, alcançar patamares que pessoas, o mundo, às vezes não tenha conseguido, em geral. Então, essa é uma pessoa bem-sucedida perante a visão mundana, né? E tem uma canção secular que retrata muito bem isso, né? Ela diz o seguinte: esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Então, desde muito pequeno nós somos cobrados. E essa cobrança excessiva, ela vai gerando uma certa insegurança em nós, né? Às vezes, eu me lembro muito bem na época que eu prestava vestibular, quantas pessoas às vezes queriam fazer medicina e não conseguiam passar, e se sentiam frustradas por não conseguir passar e ter que escolher outro curso. E às vezes os pais dentro de casa, os amigos ou a sociedade impunham aquela responsabilidade a ele, né? Dentro da sua família você tem que ser o melhor, você tem que ser o filho que profissionalmente tem que se dar bem. E dentro de todo esse contexto que o mundo coloca dentro da gente, da necessidade de ser, da necessidade de alcançar patamares, alcançar valores frente ao mundo, que são importantes frente ao mundo, isso tem gerado medo e tem gerado ansiedade nos nossos corações, né? Eu acho que o jovem, ele vive muito isso, porque a gente vive aquela questão: poxa, e aí? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu deitava às vezes, colocava a cabeça sobre o meu travesseiro, eu pensava o seguinte: poxa, beleza, entrei na faculdade, e aí, eu amanhã? E o meu amanhã, como é que vai ser? Sabe, eu escolhi um curso, e o que eu vou fazer da vida em relação a esse curso? Como é que vai ser minha vida a partir de agora? E aquilo me inquietava, aquilo às vezes me consumia por dentro. E aquilo que me trazia medo, aquilo me trazia ansiedade. E essa cobrança, que muitas das vezes parte de nós mesmos, que cobramos demais de nós mesmos, gera essa ansiedade, esse medo acerca do amanhã, né? E Jesus Cristo, se a gente for pegar a palavra de Deus, como a gente leu esses dois textos básicos, a gente vê em vários pontos que Jesus, ele retrata muito bem isso. Essa preocupação, né, excessiva com as coisas que esse mundo tem a nos oferecer. Sobre o que comer, o que vestir, sobre o dia de amanhã. E ele vem demonstrar algo muito interessante para a gente. Ele vem demonstrar que isso é necessário para o cristão. Porque nós só podemos ser aprovados se nós formos provados, não é verdade? Você não pode chegar para uma pessoa e dizer algo dela até que ela prove que ela seja aquilo, né? Então, nós só podemos realmente ser aprovados se formos testados. E Deus, ele coloca e ele permite certas situações nas nossas vidas justamente para trazer o quê? Para fazer com que nós venhamos ser aprovados. E essa cobrança excessiva, ela realmente me consumiu. Eu vou falar um pouco sobre mim, porque essa palavra eu até tive a oportunidade de ministrar num grupo da Amanda esses tempos atrás, e ela ficou muito na minha cabeça. Ela ficou muito tempo na minha cabeça e assim, eu vejo que não há uma preocupação, não foi só algo que eu passei, mas eu creio que é algo que todos nós passamos enquanto jovens. E isso eu vivi muito bem, isso eu passei e tenho passado sobre isso, porque eu sou jovem como você. Eu ainda estou, né, desenvolvendo nessa caminhada, estou crescendo, estou trabalhando, estou estudando. Então, é interessante a gente abordar temas que realmente vai de encontro ao seu coração, que fale realmente algo com você. E isso realmente ardeu no meu peito quando fui proposto a trazer essa palavra a vocês.
eu vou falar sobre essa questão, esses 2 pontos, onde o cristão deve aprender a lidar com a ansiedade e com o medo. Eu estou focando um pouco sobre a questão profissional, mas depois a gente vai passar para o lado ministerial, né? Então, a vida profissional é algo que a princípio nos deixa ansiosos. E aí, como é que vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou fazer da vida? Poxa, eu entrei nesse curso, eu ingressei nisso, mas como é que vai ser minha carreira agora? Como é que eu vou lidar com isso? E eu deitava na minha cama e pensava, poxa Deus, mas beleza, eu passei no vestibular, mas e agora? Eu tenho uma vida toda pela frente, como é que eu vou encarar tudo isso? Sabe? E eu passei por uma experiência muito bacana com Deus durante esse tempo, né? Eu me formei, sabe, eu me propus a dar esse testemunho, porque isso é para a honra e glória do Senhor, né? Já tem algum tempo que isso aconteceu comigo, mas eu nunca tive a oportunidade de falar a todos vocês. Alguns que estão mais próximos de mim, às vezes conhecem, sabem da história, mas eu quero honrar o nome do Senhor nessa noite, sabe? Eu quero colocar e dizer realmente, Deus, é o Senhor que tem feito na minha vida. E eu quero que isso venha de encontro ao seu coração nessa noite também, porque se aconteceu comigo, creio que aconteça com você também. Basta você se posicionar diante de Deus. E eu era muito preocupado em relação a isso. E o tempo foi passando na faculdade, e eu cursei o curso de engenharia elétrica. E durante esse tempo que eu cursei o curso, os meus amigos eles já estavam estagiando, apesar da grade, a grade sugerida, ela passar o momento de estágio e projeto final para o último ano de curso, mas já tinha gente já no 4º período já estagiando, pessoas já bem à minha frente, e eu às vezes eu não dei o devido valor à questão do estágio no momento certo. A minha preocupação foi tanta em querer olhar demais para o meu problema e às vezes eu esqueci da importância que eu deveria dar a certas coisas. Mas Deus, Ele foi maravilhoso comigo. E foi passando os anos e eu tentando um estágio e não consegui esse estágio. Chegou no 4º ano de faculdade, meu último ano de faculdade, eu falei, poxa Deus, eu tenho que conseguir alguma coisa. Eu tenho que começar a fazer minha vida começar a ingressar, começar a viver esse curso que eu estou fazendo. Afinal de contas, que tipo de profissional vai ser esse que conhece a teoria, mas não conhece a prática? Então, eu me lembro que Deus, Ele me levou a um ponto que muitas das vezes a gente não quer chegar, que é a dependência dEle. Nós queremos muita certeza na nossa vida, né? A gente quer as coisas muito certas, vamos supor. Se a gente está namorando, a gente quer a certeza de que aquela garota, aquele rapaz, seja a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. E você não quer te entubiar na hora de chamá-la ou chamá-lo a passar o resto da vida junto. Na hora que, desde pequeno, a gente já eu digo assim, né, desde muito novo, aos 16, 17 anos, você já tem que fazer uma escolha que vai tomar todo o curso da sua vida. É uma escolha tão crucial que vai guiar a sua vida, porque a escolha profissional, aquilo que você escolhe a fazer, querendo ou não, é uma escolha que vai mudar a sua vida daqui para frente. Então, isso realmente trazia muito medo e trazia muita ansiedade. E às vezes eu queria uma certeza de Deus. Eu falava, Deus, mas eu preciso da certeza do Senhor. E às vezes não queria depender dEle. E eu comecei a procurar estágio por conta própria. Nada de acontecer, nada. Até que eu falei, poxa Deus, eu me rendo. Realmente eu não consigo fazer por mim mesmo. E eu me lembro que em novembro do ano passado novembro do ano de 2009, né? 2009. Eu mandei um currículo para uma empresa e esqueci desse currículo. Deixei esse currículo lá e já tinha até esquecido dele. E no início do ano, eu estava de férias na faculdade, quando eu vi que realmente Deus,
Ele queria que eu dependesse dele, eu resolvi fazer um propósito com ele. Não um propósito para barganhar algo com Deus, mas algo para dizer: poxa Deus, eu realmente reconheço a tua soberania sobre a minha vida e desejo que o Senhor cumpra a tua vontade sobre mim. Então, eu fiz um propósito com ele de vir aqui pelas manhãs. Aqui tem uma oração pela manhã, a oração de Davi, comecei a vir. E na primeira, e isso eu coloquei no meu coração numa sexta-feira. E eu lembro que na segunda-feira eu iria começar esse propósito. Foi quando eu realmente decidi entregar a minha vida profissional nas mãos do Senhor. Deus, você toma de conta disso. Eu só quero realmente confiar no Senhor e ver que as coisas vão andar. E eu me lembro de algo interessante, que eu acho que teve, não estou lembrado se teve uma reunião aqui na sexta-feira, mas eu me lembro que eu cheguei aqui num semáforo ali na 85, e eu parei o carro naquele semáforo, e geralmente eu gosto de ajudar, quando eu tenho condição de ajudar as pessoas que estão no semáforo, eu ajudo, e chegou um catador de papel nesse dia, era uma sexta-feira à noite. E eu cheguei para ele chegou para mim e perguntou se eu poderia ajudá-lo de alguma forma. Eu falei que ajudaria, entreguei uma quantia, né, para ele, e ele falou o seguinte: olha, meu querido, a partir de segunda-feira você vai ter uma surpresa muito grande na sua vida. Segunda-feira você vai ter uma surpresa muito grande. Eu falei: poxa, quem que é esse cara para falar isso para mim, né? Me achando como se eu tivesse o direito de falar alguma coisa nesse sentido, porque ele era uma pessoa que estava à margem da sociedade. Mas aquilo ficou no meu coração. Eu falei: amém, né? Eu acho assim, poxa, esse cara deve falar isso para todo mundo que aparece aí, todo mundo que ajuda ele. E eu me lembro que na segunda-feira pela manhã foi o primeiro dia que eu vim nesse propósito. Eu cheguei aqui na igreja e a gente, né, teve um momento de oração. Eu voltei para casa, eu estava de férias, então eu aproveitei para descansar um pouco, porque eu tinha acordado bem cedo. Acho que era exatamente às 11 horas da manhã, me ligaram dessa empresa para poder fazer um processo de estágio. E aquilo alegrou meu coração profundamente. Eu falei: poxa Deus, o Senhor já está respondendo. E na hora eu me liguei: poxa, aquele cara lá no semáforo, realmente era Deus querendo falar comigo. E alegrei meu coração naquilo e falei: poxa, é isso aí. E tive a oportunidade de ir lá e fazer a entrevista. Cheguei lá, quando eu chego lá, eu chego lá na sala para poder fazer a entrevista, está na sala de espera lá, quando eu vejo, está um monte de amigo meu da faculdade. Eu falei: Jesus amado. E os caras já tinham estagiado em várias fábricas, várias indústrias. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu não vou conseguir isso. Mas mesmo assim eu persisti, fiz a entrevista, graças a Deus, fui convocado, eles me chamaram para a segunda etapa, eu continuei, fiz a segunda etapa no mesmo dia, e aí quando eu descobri que tinham 4 etapas, aí que eu desanimei mesmo. Eu falei: poxa Deus, esse negócio aqui, eu não sei não. Mas sabe, persisti no propósito de Deus, confiando, né, a minha vida ao Senhor nesse sentido. E eu lembro que teve um acampamento de carnaval, e eu peguei e falei, e eles disseram o seguinte: João, nós daremos a resposta antes do carnaval. Se a gente te ligar e avisar que você foi chamado para a terceira etapa, a gente vai ligar antes do carnaval. E passou o carnaval, teve acampamento e nada de proposta nem nada, né? Nada deles me ligarem falando se eu fui aprovado ou não. Mas persisti em oração, continuei vindo, fazendo esse propósito que eu estava vindo pela manhã aqui, na oração de Davi. E quando eu me vi, eles me ligaram. Muito depois do carnaval, eles me ligaram. Falaram: João, olha, tem a terceira etapa, é uma dinâmica de grupo, você vai lá e tal. E eu cheguei na sala no dia da dinâmica. Quando eu sentei lá, que eu vi o adversário, né? Eu digo assim, adversário entre aspas, né? Porque as pessoas que estavam lá eram os meus concorrentes, não que eles fossem meus inimigos, né? Posso te dizer assim. Porém, querendo ou não, nós estávamos concorrendo à mesma vaga. E
E eu fiquei lá naquela sala, e eu fui um dos primeiros a sentar. Eles colocaram 12 pessoas, eram 12, e colocaram uma fileira, a gente sentado em ordem lá, e cada um começou a falar sobre si, né? E eu era um dos primeiros, então falei algo bem sucinto, algo bem rápido, me apresentei, falei o porquê estava ali, o porquê eu escolhi aquele curso, e falei muito rápido sobre o que iria acontecer, e nisso os outros foram falando, as experiências, falando que tinha trabalhado nisso, naquilo outro, e foram mostrando que todo o seu currículo ali para os gerentes, né? E aquilo realmente, às vezes, deixa a gente um pouco, não digo triste, mas um pouco ressabiado em relação àquela situação. Você fica pensando, poxa, Deus, só o Senhor mesmo para poder me honrar, para poder fazer com que eu possa entrar com tanta gente que tem tanta experiência, que tem uma vasta experiência na minha frente, para eu poder ser chamado para tal cargo. Então, fizemos a dinâmica e eu voltei, sabe? E meu coração, eu senti paz no meu coração. Porém, não esperava realmente uma resposta positiva. E Deus, mais uma vez, Ele me surpreendeu. Ele disse sim. Eles me ligaram e falaram, olha, João, você foi chamado para a última etapa, que é a entrevista com os gerentes. E a partir de então, meus queridos, essa certeza, essa fé, ela foi crescendo cada vez mais no meu coração, porque eu pude passar por situações onde eu acreditei que realmente que não iria dar, porque eu olhei demais para as circunstâncias e parei de olhar para o Deus que eu servia, para a grandeza do Deus que eu servia. E Deus, graças a Deus, de mais de 70 candidatos que estavam concorrendo naquelas 4 vagas, Ele me honrou com uma das vagas nessa empresa, né, que hoje é uma grande empresa, uma grande indústria aqui no Brasil. E até então, né, passei todo o período de estágio lá. Dos 4 estagiários que estavam lá, somente eu fui efetivado. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. E isso trouxe um entendimento para mim em relação à questão da ansiedade e do medo, porque eu me colocava numa situação, poxa Deus, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Eu me formei agora. Às vezes você está passando pela mesma situação, às vezes você até já viveu uma certa situação profissional, você já tem uma certa experiência profissional, mas às vezes você está precisando tomar uma decisão, e aí, o que eu vou fazer? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Né? A gente tem o caso, a Lorena, ela pode testemunhar aqui sobre isso, e nos cultos atrás. E Deus, Ele realmente nos surpreende, mas a partir do momento que nós depositamos a nossa angústia, a nossa ansiedade, o nosso medo diante dos pés do Senhor, sabe? Eu não sei o que tem te afligido em relação à sua vida profissional. Eu sei que o mundo hoje, ele tem uma visão totalmente distorcida em relação às coisas. E uma das coisas que ele te diz é que ele te valoriza pelo que você tem, né? Então, eu vou abrir um texto aqui em Mateus 6. Mateus 6, versículo 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que houvés de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que houvés de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Senhor Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescei os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comereis, que beberemos, ou com que nos vestirmos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis quanto o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Bom, se a gente perceber nesse texto, ele fala sobre algo interessante. Nós, às vezes, passamos demasiado, né? Nós passamos vários minutos dos nossos dias, ou várias horas, pensando sobre o que será do amanhã, o que nós vamos fazer. Mas nós pensamos também em coisas tão fúteis, né? Em coisas que não têm tanto significado para a nossa vida. E Deus, ele é soberano, Ele é maravilhoso. E nesse texto Ele deixa bem claro que Ele supre aquilo que realmente é necessário para as nossas vidas, que é o alimento, o vestimento, né? Então, às vezes, nós temos passado demasiado tempo focando as nossas energias em coisas fúteis, esperando coisas que às vezes não frutificam, às vezes não nos agrega nada, sabe? Eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas que Deus possa verdadeiramente trazer paz no seu coração quanto a essa situação. Aquilo que você precisa, aquilo que você espera, aquilo que você anseia, sabe? Que Deus possa trazer paz no seu coração sobre as dificuldades que você tem enfrentado. Que Deus possa trazer conforto e que você realmente possa fazer sua parte. Sabe por quê? Deus, ele faz a parte dele, sem dúvida, como Ele fez a parte dele na minha vida. Porém, há uma parte que é nossa, que é de responsabilidade nossa. Sabe? Deus, Ele move o mundo para fazer algo que você não pode fazer, mas Ele não vai fazer algo que você pode fazer, sabe? Eu me preparei, sem dúvida, né? Creio que vocês têm se preparado, sem dúvida, para o dia de amanhã, para as dificuldades, para os problemas, sabe? Persistem em se aprimorar, persista em estudar, persista em se desenvolver. Bom, o segundo ponto, onde o cristão deve aprender a lidar com ansiedade e com medo, é em relação à vida espiritual, ao ministério que Deus nos concedeu enquanto igreja. Meus queridos, a partir do momento que somos conhecedores dessa verdade, uma responsabilidade é imputada a cada um de nós. A partir do momento que conhecemos a Cristo, uma responsabilidade já é colocada sobre as nossas vidas. E nós devemos ter ciência dessa responsabilidade na qual Deus nos convocou. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, do 18 ao 20. Bom, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus queridos, a partir do momento que vocês foram chamados, que vocês tiveram conhecimento da verdade, que a luz do Senhor brilhou sobre a sua vida, você se tornou
responsável por um ministério. Um ministério foi colocado sobre a sua vida, que é o ministério da reconciliação. Sabe? E muitos de nós, por ansiedade, por medo, nós temos deixado de lado, temos negligenciado aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Deus, Ele tem te colocado algo nas tuas mãos. Deus, Ele tem te dado a oportunidade de conhecê-lo. E você tem a oportunidade de conhecê-lo dia após dia. E a partir do momento que você o conhece, você tem uma responsabilidade perante todo mundo. Que é a responsabilidade de trazer a reconciliação. Por que reconciliação? Por que salvação? A partir do momento que o homem pecou, meu querido, nós ficamos subjugados ao reino do pecado. E nós, a partir do momento que conhecemos a Cristo e entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele veio e nos reconciliou com Ele. E você agora é um agente de transformação, que vai trazer reconciliação àquelas outras pessoas que necessitam, que ainda estão presas debaixo desse reino do pecado, debaixo dessa escravidão do pecado. Né? Então, sabe, Deus, Ele deseja e anseia que seja você. É você mesmo, você nas suas dificuldades, é você nas suas debilidades, é você nas suas falhas, é você nas suas fraquezas, é você mesmo que Deus quer usar. Não estou dizendo que você necessite ser um líder, ou você necessite ser um pastor, ou você necessite de ser um ministro de louvor. Você sabe muito bem o que Deus colocou no seu coração, o ministério que Deus colocou no seu coração e plantou no seu coração. E se você não sabe, eu peço para Deus nessa noite, Ele começar a encaminhar os seus passos, aquilo que Ele deseja de você. Amém? Que você possa sair daqui com a certeza daquilo que Deus quer de você nessa noite. Sabe? E que todo medo e toda ansiedade em fazer aquilo que Deus quer que você faça, possa cair por terra. Sabe, Deus, Ele quer você. E querendo ou não, a gente já tem essa responsabilidade. Você não tem como fugir disso, meu querido. Não adianta, você não tem para onde fugir. Sabe, a partir do momento que você conhece a Ele, essa responsabilidade ela já está imputada sobre você e não temos como mais voltar atrás disso. Né? Sabe, eu me lembro, quando eu comecei a frequentar aqui, ainda a Betel Maristra, lá no anexo. Era na reunião de adolescentes, na quinta-feira, no ano de 2003. E eu não me esqueço de algo que realmente tocou minha vida nesse dia, sabe? Eu lembro que eu estava fazendo o meu 2º ano colegial, e minha vida era vestibular, era ser bem sucedido profissionalmente, era crescer, era você passar, era você era cobrado, você era exigido, você era exigido em toda a sua capacidade ali dentro do colégio. E a sua cabeça, e aquilo que eles colocam na sua cabeça é o quê? Você tem que ser bem sucedido, você tem que passar no vestibular público, você tem que ser bem sucedido, você tem que passar naquilo que você quer. E isso foi colocado muito forte no meu coração. E eu me lembro que nessa quinta-feira, veio um pregador, acho que ele devia ter mais ou menos minha idade hoje. Devia ter uns 23, 24 anos. E ele estava lá, e ele falou algo muito interessante. Eu lembro que ele chamou todo mundo à frente. Aqueles que desejavam entregar a sua vida por completo a Jesus. E eu me lembro até que, nessa ocasião, lembro muito bem do Luiz Felipe, ele estava cursando um curso de educação física, e ele perguntou, você entregaria o seu curso para Jesus? Você entregaria o seu curso, aquilo que você está planejando a fazer, você entregaria a sua vida profissional a Jesus? Eu falei, que loucura. Minha cabeça estava totalmente focada e voltada àquilo. E eu falei, poxa, esse cara é maluco. E aí eu me lembro que, por fim, ele convidou todos a estar na frente. Eu lembro que eu fui o único que fiquei lá nas cadeiras, sabe?
Acho que eu fiquei tão constrangido que eu peguei e fui lá para frente depois. Mas aquilo foi algo muito importante para a minha vida. Por quê? Porque aquele dia eu não esqueço jamais. Que foi o dia que eu entreguei verdadeiramente aquilo que eu seria para o Senhor. Sabe? E a partir de então, Deus começou a fazer uma obra muito grande na minha vida. E tem continuado a fazer essa obra. E tem me capacitado. E tem me feito crescer e fazer com que esse medo e essa ansiedade ela seja superada dia após dia. Né? Então, Ele me chamou. Eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa que tinha uma dificuldade imensa de poder me posicionar, me falar em público e colocar, me expor. Era difícil. Eu tinha que ir contra a minha própria natureza, eu tinha que violentar a minha própria natureza para que eu pudesse fazer algo para Deus. E Deus, Ele começou a trabalhar isso na minha vida. E eu me lembro que eu comecei Deus, Ele começou a colocar no meu coração o louvor. E eu me lembro que com 15 anos meu pai tinha me entregado um violãozinho, sabe? Eu ganhei um violão daqueles cachimba, bem R$100, bem simplesinho. E eu lembro que eu tocava, era só aqueles rock dos anos 80, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí e tal. E eu me lembro que um dia, num grupo familiar, aniversário da filha do líder do grupo, eles me chamaram, eu estava lá, já estava frequentando esse grupo familiar, e aí falaram assim: João, hoje o louvor é por sua conta. Eu falei: Deus me livre. Só que, tipo assim, eu sou aquele tipo de pessoa assim, que eu aceito as coisas e tomo como desafio. Eu falei: não, beleza, vamos lá então. E eu, na minha total debilidade, em total incapacidade de fazer algo para Deus, eu peguei aquele violão e comecei a dedilhar. O certo é que eu só acertava as notas do refrão. O resto, e era só aquelas musiquinhas bem, né? Eu te busco, essa coisa bem tranquila. Sabe? E foi horrível. Quem estava lá viu, né? Foi algo assim, desastroso. Mas foi a partir daquele salto, foi a partir daquele ato de fé, de realmente falar: Deus, eu estou aqui. E o Senhor me use como eu naquele dia de quinta-feira do ano de 2003, eu entreguei a minha vida ao Senhor. O Senhor faça o que você quiser de mim. E a partir do momento eu decidi aceitar o chamado de Deus para a minha vida, sabe? E aí eu me lembro que a esposa do líder, a líder do grupo familiar, falou: nossa, João, mas foi lindo, foi uma coisa maravilhosa, não sei o quê, ppp, papapá. Mentira. Mas amém. Mas foi a partir dali, sabe, que Deus começou a gerar algo no meu coração, em prol do ministério, em prol do reino, em prol de algo maior. Que eu vi que realmente minha vida estava tomando um propósito, ela estava tomando um rumo, e que havia um propósito sobre mim, que era o ministério da reconciliação, que a partir do meu salto de fé, em entregar a minha vida ao Senhor, e fazer a vontade dEle, as coisas iriam começar a funcionar. E a partir daí foi, e Deus foi fazendo. Eu lembro que eu fiquei tão indignado, porque eu saí tão mal, e comecei a treinar todo dia lá em casa, sabe? Tá certo que Deus, Ele mudou um pouco as coisas na minha vida, mas sabe, isso nunca deixou de ser verdade na minha vida, e eu nunca deixei de esquecer aquilo que Deus fez por mim, sabe? E você que está aí sentado, às vezes você tem uma habilidade, às vezes você tem um dom, às vezes você tem algo que está escondido dentro de você, que Deus necessita e precisa. Deus, Ele quer você na sua debilidade e na sua fraqueza, sabe? A gente vê na palavra de Deus o quanto Deus, Ele deseja por homens pequenos, homens que, frente ao mundo, são pessoas incapazes, pessoas que não têm capacidade, pessoas que às vezes têm defeitos de caráter enorme, porque Deus, Ele quer exaltar aquele que está lá embaixo, humilhado. Ele quer usar aquele que está lá embaixo para poder realmente mostrar ao mundo que Ele não precisa simplesmente da pessoa que é o melhor, que é o bom, né? Deus, Ele fala o seguinte, que Ele
usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então Ele quer, meu querido, Ele quer você. Eu não sei se você tem medo, se você tem ansiedade em relação à questão ministerial, sabe? Eu me lembro muito bem que eu passava grupo familiar por grupo familiar e aquele medo, aquela ansiedade, ela me contaminava e ela me fazia mal. Mas a partir do momento que eu me decidi, que eu me propus a realmente a colocar isso diante de Deus, aquilo foi saindo, sabe? O que você precisa é decisão, é de decisão. Uma coisa que Deus tem ministrado muito aos nossos corações é isso, sabe? Principalmente ao meu coração. Você, às vezes, está esperando o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Eu me lembro que eu ia nos acampamentos esperando com que Deus se revelasse para mim de forma sobrenatural, que eu fosse tomado pelo Espírito Santo de forma sobrenatural e que Ele se revelasse para mim de forma maravilhosa e que, a partir dali, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Meu querido, entenda uma coisa. É pelo renovar da nossa mente, pelo renovar do nosso entendimento, sabe? Não vai ser porque anjos vão aparecer para você e vai falar: Byron, seu ministério é esse, você precisa fazer isso. A palavra de Deus, ela tá aí à nossa disposição e ela tem nos falado diariamente da necessidade de homens e mulheres com compromisso e com desejo de fazer a obra do Senhor. E Deus, Ele precisa de você. Não espere que algo sobrenatural aconteça na sua vida, não. Não espere que haja uma mudança, porque a mudança começa a partir de você. O que Jesus fez na cruz, Ele já fez. O que Ele tinha de ter feito por você, já foi feito. Não há nada mais do que Ele precise fazer por você. Basta você assumir a sua postura como servo de Deus e tomar realmente essa responsabilidade que foi imputada a cada um de vocês, sabe? Pessoas diariamente estão morrendo, pessoas diariamente estão morrendo, sabe? Estão agonizando, necessitando de pessoas como você, que tem o conhecimento da verdade, para fazer a diferença na vida delas. Não estou dizendo aqui que você precisa ser um líder, que você precisa ser um pastor, que você precisa ser um missionário, não. Mas seja uma testemunha viva de Cristo onde você esteja, sabe? Que isso possa arder no seu coração, que o desejo por vidas e o medo de você falar desse amor e o medo de tomar essa responsabilidade para você possa sair. E isso só vai acontecer a partir do momento que você se posiciona, porque Deus, Ele quer te usar, sabe? Uma vida tomada por ansiedades e preocupações é inútil à obra do Senhor. O princípio do nosso compromisso é a confiança. Se não há confiança, que é fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, né? Meus queridos, você sabe qual que foi o pecado de Adão? O pecado de Adão não foi simplesmente a desobediência em si. O pecado de Adão foi não confiar no caráter de Deus. Ele não confiou no caráter de Deus. E sabe, nós temos agido da mesma forma. Nós não temos confiado nesse Deus provedor, nesse Deus que nos sustenta, nesse Deus que nos toma pela mão, nesse Deus que sustenta a nossa vida, que nos provê, que não digo que não nos deixa passar por dificuldade, porque Ele permite que passamos por dificuldade. Mas, como eu falei anteriormente, você só pode ser aprovado se for provado. Sabe? Tudo que eu falei aqui em relação à sua vida profissional, não estou dizendo que a partir do momento que você decide entregar a sua ansiedade, o seu medo, você vai deixar de sofrer, você não vai passar dificuldade. Eu não estou querendo pregar um evangelho mentiroso para você, sabe? Eu não estou querendo pregar um evangelho onde as pessoas dizem que você, a partir do momento que você aceita Jesus, sua vida vai ser mil maravilhas. Aliás, você aceita, ponto, você entrega a sua vida a Jesus. Esses dias para trás eu passei na porta da igreja lá, estava escrito: pare de sofrer,
Meu querido, isso não é verdade. Sofrimento a gente vai ter nesse mundo. O que Deus fala? O que Jesus fala? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não adianta eu chegar aqui e falar uma historinha bonita para vocês, falar para vocês que, poxa, a nossa vida vai ser mil maravilhas a partir do momento que nós assumimos compromissos ministeriais e assumimos entregar a nossa vida profissional ao Senhor, porque isso é uma mentira de Satanás. Sabe? Mas o medo e a ansiedade, ele é natural, é algo do ser humano, e isso vai sempre brotar no nosso coração. Agora, basta você saber o que você vai fazer com isso, se você vai alimentar esse sentimento. Sabe por quê? Se você alimenta esse sentimento, meu querido, sinto muito te dizer, mas você está abrindo uma porta desse tamanho para Satanás agir na sua vida. Sabe? Não deixe que a ansiedade e o medo sejam uma barreira que impeça as pessoas de conhecer a Cristo através da sua vida. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu queria encerrar essa palavra com um texto em Romanos. Sabe, meu querido, eu disse tudo isso e eu falei muito sobre mim, porque eu sei realmente quem eu sou. Eu sei da minha pequenez, da minha fragilidade, da minha fraqueza, eu sei das minhas debilidades, eu sei o quanto eu sou pequeno, eu sei o quanto eu era incapaz por mim mesmo de conquistar várias coisas. E a partir do momento que eu decidi confiar a minha vida ao Senhor, confiar os meus caminhos ao Senhor, confiar o meu profissional ao Senhor, confiar o meu ministerial ao Senhor, eu comecei a ver realmente a mão de Deus na minha vida. Não que eu tenha deixado de passar por dificuldades, porque isso não é verdade, sabe? Não que eu tenha conquistado o que eu tenha conquistado e amanhã eu não possa ter mais, mas uma certeza eu tenho, daquele que dirige a minha vida. Sabe, Deus, ele vai permitir sim que você passe por dificuldades, por problemas, mas a diferença vai ser em quem estará nesse barco contigo. Quem você tem levado nesse barco com você? Será que você tem levado somente a sua ansiedade, o seu medo nesse barco? Ou você tem levado a Cristo, que tem te acompanhado, que tem te sustentado perante as dificuldades e os problemas? Sabe? Romanos 8, 18 ao 23 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meu querido, sabe, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês nessa noite: não deixe que o medo e a ansiedade, sabe, não deixe que o medo e a ansiedade trave a sua vida. Sabe por quê? Tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão indo para o inferno, tem pessoas que estão perecendo, porque às vezes você não tem conseguido e não tem dado esse primeiro passo de fé, em fazer algo para Deus, em confiar a sua vida a Deus, em entregar a sua vida a Deus.
sabe, que nessa noite você possa realmente entender que a criação, ela está gemendo. Ela está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Sabe, o mundo não tem mais para onde ir. Não deixe com que o medo e a ansiedade que trave e seja uma barreira na sua vida para alcançar as pessoas, não. Amém? Eu queria orar com vocês nessa noite e queria pedir que vocês verdadeiramente confiem no Senhor, confiem no caráter de Deus. Ele tem um desejo, Ele anseia em fazer algo maravilhoso na sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui nessa noite, ó Pai. Deus, eu sei que eu não sou nada, Pai. Eu sei que eu careço e preciso da Tua misericórdia todos os dias, Jesus. Eu sei quem eu sou no Senhor, Pai. Eu sei das minhas debilidades, dos meus defeitos, ó Pai. Mas eu sei o Deus que eu sirvo, ó Deus. Eu sei do tamanho, ó Deus, do Deus que eu sirvo. Eu sei da grandeza e da magnitude do Deus que eu sirvo. E não há problema e não há dificuldade, não há ansiedade, não há medo maior do que o meu Deus. Que nessa noite o Senhor possa vir de encontro a cada vida aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor sonda e o Senhor conhece os corações, Deus. O Senhor sabe a dificuldade, o problema que cada um deles tem passado, ó Pai. O Senhor sabe os medos, ó Deus, a ansiedade, a aflição que tem sido gerada através dessa cobrança, desse mundo moderno, que tenta dizer o que você é, através daquilo que você tem. Mas nessa noite que o Senhor possa mostrar para eles, ó Deus, que aquilo que traz significado à vida deles é o Senhor, e não aquilo que eles têm. Aquilo que traz verdadeiramente significado na vida deles é o Deus que eles servem. Vocês são sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Não aceite aquilo que Satanás tem colocado na sua vida. Não aceite as palavras de Satanás sobre a sua vida, acerca da sua pessoa, dizendo o que você é, o que você não é. O que você é filho de Deus. Tenha ciência disso. Que toda ansiedade e todo medo saia agora, Pai, na autoridade que foi nos outorgada pelo nome de Jesus. E que o Senhor venha trazer, Senhor, ânimo novo a esse povo, ó Pai. Que esse povo venha realmente, ó Deus, conhecer ao Senhor, não de ouvir falar, Pai, mas de conviver, de experimentar, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Pai.